Então, nesse momento, nós vamos dar início à nossa aula de hermenêutica. Eu tenho aqui em minhas mãos uma apostila sobre hermenêutica e exegese. Introdução à hermenêutica e exegese. Nessa aula de hoje, nós vamos estar tratando sobre hermenêutica, a arte da interpretação. Quando falamos sobre interpretação, nós vemos que existe hoje em dia muitas pessoas equivocadas sobre alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas difíceis, muitas vezes de entendimentos, que não houver uma consulta, um examinar que Jesus disse, muitas vezes as pessoas acabam interpretando de forma errônea, né? E passando ali uma mensagem que não vem a ser a mensagem que é o que a Bíblia está se referindo. Então, hermenêutica, nós vamos estar estudando hoje a primeira matéria, são 4 matérias que nós vamos estar estudando. Hermenêutica, exegese, homilética e oratória. São essas 4 matérias, nós vamos estar fazendo aqui, umas aulas aqui, né, e você é o meu convidado a estar conosco. Venha conosco nessa noite. Noite ou manhã, né. Hermenêutica, a arte da interpretação. Hermenêutica, a arte da interpretação. Então, vamos passar aqui para a apostila. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para doutrinar, para corrigir, para ensinar e para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. 1 Timóteo 3, 16 e 17. Nós vemos muitas passagens, muitas vezes, irmãos, pessoas interpretando a Bíblia de forma errônea. Certa vez estava um irmão pregando e ele disse que Jesus foi assunto ao céu. Livro de Atos, onde Jesus foi levado pela nuvem, a Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu. E ele interpretou esse texto, Jesus foi assunto ao céu, como se fosse Jesus, o assunto do momento lá no céu. O pai falava com o filho, os anjos falavam com o pai, o assunto no céu era Jesus. Então veja que não tem nada a ver, Jesus foi assunto ao céu, significa que Jesus foi levado ao céu pela nuvem, Jesus foi arrebatado. Então, existe muitos erros de interpretação. Outro irmão disse que nós temos que pregar a toda criatura. O que é pregar a toda criatura? Muitos dizem, certo irmão estava, né, interpretando e ele disse: irmão, nós temos que pregar para os gatos, para os cachorros, para os animais, temos que pregar a toda criatura. E eles interpretam, então, a palavra de Deus de uma forma errônea e fazem a Bíblia dizer aquilo que a Bíblia ela não diz. Então, hermenêutica, nós vamos estar lendo aqui nessa noite. O que significa hermenêutica? A palavra hermenêutica é derivada do termo grego hermenêutique. O primeiro homem a empregá-la a ela como termo técnico foi o filósofo Platão. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios e leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência, trata de teoria da interpretação de sinais, símbolos e de culturas e leis. Então veja que a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela tem que ser examinada, porque a Bíblia ela foi escrita há mais de 4.000 anos atrás. O Antigo Testamento, né? Pentateuco ali, os livros de Moisés, os 5 primeiros livros do Pentateuco e os 12 livros de história, profetas maiores, profetas menores. Então o Antigo Testamento ali, mais de 4.000 anos. O Novo Testamento, mais de 2.000 anos atrás, ele foi escrito. Então, naquela época era uma cultura, era um povo, era uma ideia, era uma ciência que eles tinham. E tem passagens que se aplicavam apenas para aquela época. Era dirigida apenas a um povo naquela época. Então tem que se estudar para ver se aquela passagem daquela época ela se aplica ainda. Jesus, ele de certa forma reformulou muitos mandamentos ali da Bíblia,
porque a vinda de Cristo, ela trouxe a graça de Deus. Naquela época as pessoas, a lei de Moisés dizia que era dente por dente, olho por olho. Jesus disse: "Amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos perseguem". Então veja que no Novo Testamento, então, ele reformulou esses mandamentos, né, e precisa então uma interpretação. Quando a gente lê um texto bíblico, por exemplo, a gente precisa interpretá-lo de uma forma correta. Precisamos saber quem é o escritor, para quem ele estava escrevendo, a quem ele estava escrevendo, o que era o assunto, era alegórico, era literal, era, né, apenas um costume da época que aquilo se dirigia. Então, hermenêutica é isso, irmãos. Hermenêutica é a arte da interpretação. Ah, a hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios e leis e métodos de interpretação em sua abrangência. Trata-se da teoria da interpretação de sinais e símbolos de uma cultura e leis. A Bíblia diz em livro de Atos, capítulo 8, que quando o eunuco ia de Candace, da Etiópia, ele ia lendo o livro de Isaías, e o Espírito Santo disse a Filipe: corre e acompanha o carro desse homem. E Filipe correu e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe perguntou para ele: tu entende o que tu está lendo? E ele disse: como que eu vou entender se ninguém não me explica? E ele convidou Filipe, e o livro que ele estava lendo era o livro de Isaías, do profeta Isaías. E ali ele estava lendo Isaías 53, e ele perguntou a Filipe: a quem está se referindo aqui o profeta? Então, Filipe pregou para ele acerca de Jesus Cristo, da crucificação, acerca do processo ali da salvação. E ele recebeu. E quando ele ia passando por um determinado local onde tinha um rio, tinha água, ele perguntou: o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: se tu crê de todo o teu coração, te é lícito. E ele disse: eu creio. Então desceram ambos à água, e ali ele foi batizado por Filipe. E quando saírem da água, a Bíblia diz que o Espírito arrebatou Filipe e levou ele para outra cidade. E o eunuco subiu no carro e se foi com alegria para a sua casa. Então, o princípio dessa história, o princípio dessa leitura diz que ele estava lendo o profeta Isaías, e o Filipe perguntou para ele, Filipe era o evangelista: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como que eu vou entender se ninguém não me explica? Né? Então, a Bíblia fala também no livro de Esdras, capítulo 8, que Esdras, ele lia o livro da lei, os mandamentos do povo, e ele explicava para o povo, ele ensinava para o povo o que aquela escritura ela queria dizer. Então isso é algo relacionado à pregação. Quando nós nos dirigimos a pregar a palavra de Deus para alguém, ou em público, ou no altar da igreja, nós precisamos ter uma interpretação, uma ciência, se aquilo é literal, se aquilo é alegórico, se aquilo se aplica no nosso dia de hoje, ou era só para aquela época, como que a nós se aplica hoje esta palavra. Então precisa se fazer uma boa interpretação. A divisão da hermenêutica é conhecida como geral e específica. A geral é aquela que aplica a atenção de qualquer obra escrita. A específica é aquela que se aplica determinados tipos de produção literais, tais como leis, história, profecias e poesias, etc. O que era tratado neste estudo, por estar dentro do campo de aplicação, leitura, a Bíblia como inspirada a palavra de Deus. 1 Timóteo 3,16. Então, deste modo, leram no livro da lei de Deus e esclarecendo o que liam, explicando o seu sentido para o povo que entendesse a leitura. Neemias 8 e versículo 8. Foi aquilo que eu falei, né? A correta interpretação bíblica é um fator fundamental para que as nossas palavras tenham crédito diante daqueles que nos ouvem. Entendeu, irmãos? Hoje nós vivemos num mundo bastante desenvolvido, o conhecimento está ao alcance dos nossos ouvintes. Muitas vezes nós temos pessoas ali sentadas nas nossas igrejas, que são pessoas que têm uma faculdade de formação, são pessoas formadas, são empresários, são pessoas cultas, que estudaram, e eles têm ciência de determinados assuntos, e para nós abordar determinados assuntos, nós temos que ter segurança e conhecimento daquilo que nós estamos abordando. Então nós precisamos fazer uma boa interpretação daquilo que nós
estamos ali falando no púlpito, né? Principalmente nos púlpitos das igrejas, nossas, que preguem a palavra de Deus com ousadia e poder de persuasão, convencimento, né? A palavra persuasão é convencimento. Como fazia-se e ensinava o apóstolo Paulo, né? Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia os judeus e gregos em Atos 18:4. Paulo, entretanto, na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Atos 19:8. Então aqui né, o escritor aqui da apostila diz assim, ó, infelizmente muitos de nossos sermões não têm trazido convencimento às pessoas que ministram a nossa mensagem deve ser produzida com o mesmo efeito que a primeira pregação, o apóstolo Pedro, onde após terminado o sermão, não indagou as pessoas a ouvirem o sermão, foram persuadidas, convencidas por ele e sentiram que era necessário uma tomada de atitude. Então o pregador ele precisa ter um bom conhecimento, fazer uma boa interpretação, para que quando ele for pregar a palavra de Deus, ele venha estar seguro naquilo que ele vai estar pregando, para passar uma segurança para quem está lhe ouvindo, né? Então, quando ele entende um determinado assunto, ele lê aquela palavra e ele explica declaradamente, bem claro, o ouvinte ele consegue então entender a mensagem que está sendo falada naquela noite. Então, hermenêutica, né, é a arte de interpretação. Então, que Deus abençoe você que esteve comigo até aqui. Quero te agradecer em nome de Jesus.